indiscutível o crescimento do trabalho da Universal em todo o mundo. Mas junto com este avanço sempre caminharam as lutas, injustiças e perseguições. Inúmeros processos, acusações e fake news surgiam a todo instante. Eu estou sendo massacrado. É um processo novo a cada dia. Como um homem sobreviveria a tantos ataques? Como vencer inimigos tão poderosos e até então invencíveis? Esther, eu tomei uma decisão. Eu vou subir o Monte Sinai. Foi ali, no Monte Sinai, que o impossível foi acontecendo. Uma por uma das injustiças iam sendo vencidas de forma sobrenatural. Mas por que o Monte Sinai? Porque foi no Sinai que Deus falou com Moisés. Deus podia ter falado com ele em qualquer lugar, mas escolheu o Sinai para anunciar a libertação de seu povo que estava injustiçado. Se eu procurava por justiça, era para lá que eu tinha que ir. Clamar a Deus. E esta é a fé que move a Universal de altar em altar, de sacrifício em sacrifício. Nós estamos aqui no topo do Monte Sinai. Conforme nós tínhamos prometido, aqui estamos no Monte Horebe. Por que eu vim? Qual a razão? Por que o Bispo Macedo veio? É porque eu quero que você seja abençoado, para que o mundo venha a ver que o Deus que nós pregamos, que nós anunciamos, é um Deus grande, poderoso, é um Deus vivo, é o mesmo Deus de Abraão. Por isso eu estou aqui. Foi no Sinai que as maiores batalhas foram vencidas. E é neste altar natural da fé que o impossível também acontecerá na sua vida. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Fogueira Santa da Revolta no Monte Sinai. Nós estamos vivendo este propósito de fé que tem mudado a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. A Fogueira Santa do Monte Sinai é a maior oportunidade de transformação de vida que você já teve. Você que diz assim, olha, se eu pudesse, se eu tivesse condições, se eu encontrasse um caminho, eu faria algo diferente. Deus está mostrando para você esse caminho. Deus está lhe dando esta oportunidade. Você que tem acompanhado essa programação, você tem visto que Deus tem feito, as maravilhas que Ele tem feito na vida daqueles que o têm buscado, daqueles que têm se lançado sobre a sua palavra. Afinal, a palavra de Deus não muda. É a mesma de ontem, hoje e será para sempre. No programa de hoje você vai acompanhar a história do Edinaldo Soares. Preste bastante atenção, a gente já volta. Essa mulher que você está vendo aí foi uma guerreira. Era minha mãe. Ela lutou 26 anos contra uma doença. Nós morávamos no estado do Tocantins e ali o recurso era muito pouco, né? A situação um pouco complicada. Por ser uma cidade do interior, então ela veio para Brasília para buscar recursos aqui, né? E quando ela começou a fazer todos os tratamentos, descobriu que ela tinha uma doença, que seria um lúpus. E esse lúpus fez uma cirurgia e pensou que tinha resolvido a situação. Mas ela continuou ainda com sequelas, dores, foi perdendo as forças. O médico falou que a situação dela também ali não seria boa, não era ótima a situação, que não tinha uma prévia de melhora para o estado, seria acompanhamento médico paliativo ali só para poder manter, né? E nesse meio tempo também eu já estava todo endividado, eu contraí muitas dívidas e isso aí também atrapalhou. Aí, então já tinha um problema da minha mãe de saúde e mais um problema financeiro meu. E ali eu já estava perdendo o sono. Nesse desespero, eu queria algo que resolvesse rápido. Então não tinha um outro conhecimento que poderia acontecer rápido, trazer essa cura da minha mãe na situação que ela estava. Então eu procurei uma entidade. Aí eu perguntei para ele, o que eu tenho que fazer?
Aí ele disse assim, olha, eu quero que você compre um cordão de ouro, tal, ouro específico. Lá ele me deu a dica como tinha que ser. Ele custava, em média, na época, R$5.000. R$5.000. Eu não tinha dinheiro para comprar esse colar, mas eu estava disposto a buscar o recurso. E, na verdade, fui buscar o recurso. Eu fui para o lado fácil de conseguir esse dinheiro, porque eu não tinha. Eu fui atrás de um agiota. E o agiota me emprestou o dinheiro para que eu pudesse apresentar. Tinha um dia certo para apresentar ali. Seria numa sexta-feira. Então, como a entidade pediu para mim comprar esse colar e eu ficasse com ele no pescoço durante 7 dias, eu comecei a usar ele. Então, ali, cada vez a minha mãe ficava pior. Ela piorava cada vez mais. Então, ficava mais debilitada, não conseguia mais. Os olhos dela ela não estava nem conseguindo enxergar direito mais. E ali se debilitava cada vez mais. Eu sei que as partes íntimas da minha mãe nessa época também, ela já estava infeccionada também, e isso assim, e começou a aparecer ferida na perna. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estava fazendo aquele 7 dias de ritual para depois voltar na casa de encosto da entidade, a situação era pior e eu ficava com mais depressão, insônia e não conseguia dormir. Passava a noite toda acordado, não dormia. Aí o meu irmão, vendo toda essa luta, ele foi o primeiro a frequentar a Igreja Universal. E ele me convidou. E ali foi um dia de sexta-feira, uma reunião de libertação. E ali, naquela reunião ali, já começou algo diferente na minha vida. Porque eu não conseguia nem dormir. E quando eu cheguei em casa, no término daquela reunião ali, cheguei em casa eu já conseguia dormir já. Então ali eu pensei, cara, é aqui que eu tenho que ficar. Enquanto eu estava querendo lutar pela minha mãe, buscando pela melhora dela, pela saúde dela, mas, na verdade, quem estava precisando mais era eu. Quem estava no desespero era eu. Ela tinha uma certeza que, igual eu já havia falado, que ela sempre falava para a gente, que nos preparava, porque a qualquer momento ela iria partir. Participando das reuniões, eu comecei a entender que eu precisava de mudança, eu precisava me libertar, eu precisava de Deus, eu precisava de algo que pudesse me preencher. Então, isso eu fui entendendo, no dia a dia, buscando ali, eu tive esse entendimento, que eu precisava ser batizado com o Espírito Santo. É nessa busca que fez toda a diferença na minha vida. E ali naquela busca, naquela entrega, quando o Espírito Santo veio sobre mim, ali foi algo surreal, foi algo incrível que aconteceu. Eu recebi aquela força, aquela fé que eu nunca tinha sentido antes. Aquela alegria, aquela certeza, aquela coragem, que para mim ali eu não tinha mais medo de nada. Eu entendi que Deus, a palavra de Deus era viva. A minha mentalidade mudou. Ali a minha mente foi totalmente diferente. Aquele medo que eu tinha, não estava mais com aquele medo. E aquela tristeza, eu comecei a sorrir, ter motivo para ter alegria. Justamente na época que eu recebi o Espírito Santo, a situação da minha mãe piorou. E nessa época a gente descobriu que a minha mãe estava com câncer. E que esse câncer estava se proliferando no organismo dela, que atacou o reto e o intestino. E assim, quando ela estava acordada lá dentro do hospital, ela começava a falar. Começou a despedir de todo mundo, chamou todos. Parece que ela sentia que ali era o fim para ela. Aí no dia seguinte ele fala novamente, olha, a tua mãe ela não vai resistir. Ela não vai resistir. O quadro dela é muito crítico, está sem força, está magra, ela não se alimenta, então não tem como ela sobreviver. E ela vai dar alta para ela para que em casa ali ela vai vir falecer. E eu falei assim, tudo bem. Mas dentro de mim ali foi onde que nasceu aquela revolta. Aí nasceu aquela revolta dentro de mim, eu falei, não, eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu não quero ver minha mãe ali se perdendo. Quando eu lembro dessa situação, é como se fosse hoje. Vendo aquela cena ali, eu falei assim, o que eu faço agora? Mas dentro de mim o Espírito Santo falava, tenha fé. E dali eu saí, falei, tá bom, doutor. Eu fui direto na igreja. Ao chegar na igreja ali, o pastor falou, bem, eu falei, pastor, minha mãe o médico falou que ela vai falecer. E ali ele falou do voto, né, que Ana tinha uma rival. Ela tinha uma rival e ela venceu essa rival através do
de um voto que ela fez no altar. Logo eu decidi, falei assim, não, eu sei o caminho. Eu sei o que preciso fazer. Assim como eu lutei pela minha vida, para mim ter aquilo que eu não tinha, que era o Espírito Santo, e assim eu fui com toda a força. Nesse período veio uma fogueira santa. E ali eu vi que era uma oportunidade de eu me lançar e buscar aquela mudança que estava sendo proposto naquela campanha. Aí eu pensei, eu tinha um valor, né, que eu estava pensando que era para ajudar em algumas custas, né, se ela fosse vir a falecer. Eu peguei aquele valor ali, peguei o envelope, coloquei aquele valor dentro do envelope e fui para casa. Eu tinha acabado de montar um apartamento, estava todo mobiliado já, e eu peguei aqueles móveis e vendi tudo. Eu me lancei por completo. Ali eu apresentei ela no altar e falei para Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade. E ali eu não fiquei mais preocupado se ela ia sobreviver, se ela iria morrer. Eu não fiquei mais pensando nisso. Eu só pensei na minha entrega que eu fiz ali naquela hora. E dali eu fui direto para o hospital. Quando eu chego lá no hospital, um dia antes, a minha mãe estava desacordada. Ela estava naquela situação ali, ó. Ali praticamente estava morta, porque ela não estava tendo consciência nenhuma ali. Quando eu disse que era a minha mãe, não é porque ela morreu. Ela está viva. Muito obrigada, meu Deus, pela vida e pela cura. Eu estou aqui saudável e sorrindo. Agradeço muito a Deus pela minha vida e pela cura e pelos meus filhos que eu tenho. Os médicos disseram que a minha mãe teria 5 dias de vida. No 5º dia, ela teve alta. E ela foi embora dali do hospital. Não é alegria, despedindo de todo mundo, foi embora de pé. Ela não quis nem ir de carro, ela falou, não, eu quero ir caminhando. E com toda a força, né? Ali falou que ela não ia conseguir alimentar, chegasse em casa, que seria um tipo de alimentação específica para ela. E ela não, já começou a comer comida normal mesmo ali. E hoje ela consegue fazer todas as suas coisas. E ela, assim, faz o acompanhamento periódico ali, só para a questão mesmo que precisa ser feito, né? Mas não foi não consta mais essa questão dessa doença, esse câncer que estava no seu intestino, né? Isso estava só o couro e o osso, estava só os pelos. Mas agora estou aqui falando forte, sorrindo muito e trabalhando muito também, né? Hoje eu vejo a importância que todos devem buscar, ter o Espírito Santo, que ali você vai conseguir vencer suas batalhas. Hoje eu tenho vencido não só a questão da minha mãe, eu aprendi através do uso da fé, com o Espírito Santo, a vencer outras batalhas. O altar não fica devendo nada para ninguém. Eu vi muitas pessoas dizerem isso e hoje eu posso dizer também, não fica devendo nada para ninguém. Cumpriu-se na vida do Edinaldo o que está escrito aqui. Eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Deus quer fazer uma obra grandiosa, gloriosa na sua vida. Ele quer mostrar-se presente, real e verdadeiro. O que você precisa fazer é dar um passo na direção certa, na direção correta, que é a direção do altar. Foi isso que o Edinaldo fez, e por ter escolhido vir para o altar e colocar no altar a sua confiança, a sua dependência, a sua esperança, então Deus fez um milagre na vida da mãe dele. Nós estamos vivendo a fogueira santa da revolta no Monte Sinai. E hoje, terça-feira, você pode procurar uma de nossas igrejas e participar. Em dado momento da reunião, o pastor vai falar da fogueira santa e você vai ter a oportunidade de ir ao altar, buscar em Deus a resposta que você precisa. Aquilo que ninguém pôde te ajudar, Deus tem poder para fazer. Sim, porque Ele é Deus. E você vai aprender o que você deve fazer para participar dessa fogueira santa e até a vigília da virada,
31 de dezembro, você terá a oportunidade de subir ao altar, apresentar o seu pedido, apresentar a manifestação da sua fé através do seu sacrifício e ficar na dependência de Deus. E certamente, aquilo que você coloca sobre o altar como problema, como vida destruída, como situação impossível, o altar vai transformar e vai dar a resposta para você. Porque, como o Edinaldo mesmo falou, o altar não fica devendo nada a ninguém. Pense nisso, pense com carinho. Se você está desesperado, se você já perdeu todas as suas esperanças, já gastou todos os seus recursos, já fez o que tinha que ser feito, já foi em vários lugares e ninguém pôde te ajudar, venha aquele que tem poder para mudar a história da sua vida. Se você está aqui em Florianópolis, você pode participar conosco na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Durante todo o dia de hoje, nós estamos em plantão, o Dia da Saúde na Igreja Universal. Você vai receber o apoio espiritual necessário para mudar essa situação. Mauro Ramos, 1310, no centro, com estacionamento e creche gratuitos para todos. E em todas as localidades da Universal espalhadas pelo estado de Santa Catarina. Basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto de você. Para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Nós estamos vivendo também, nas quartas-feiras, um propósito muito especial. O coração perfeito. Como eu e você podemos ter um coração perfeito? Acompanhe essa chamada, a gente já volta. A fé vem pelo ouvir, e a prática a materializa. A palavra de Deus tem a direção e inspiração certa para a nossa vida e o verdadeiro sustento que o ser humano precisa. Quem a obedece se veste da vontade divina e desenvolve aos olhos de Deus um coração perfeito, possuído de paz e alegria, pois busca agradá-lo acima de tudo. Quarta-feira, a noite do coração perfeito. Prepare a sua Bíblia e participe de um profundo estudo que vai mudar a sua vida em todas as igrejas Universal. Olá, meu nome é Vilza. Eu era uma pessoa, antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito nervosa mesmo. Por conta disso, cheguei a perder emprego, porque eu era muito agressiva, tá? Se alguém me olhasse, me provocasse, eu agredia. E por conta disso, cheguei a perder 2 trabalhos, porque agredi colegas de trabalho. Então, tinha também depressão, pensamento de suicídio. E com o recebimento do Espírito Santo, então veio uma campanha, né, do jejum de Daniel. Então ali eu vi a oportunidade, né, porque eu já vinha há tempos buscando. Então tinha coisas assim que eu realmente não tinha entregado, mas no jejum de Daniel me lancei. Então, conforme eu fui, o Espírito Santo próprio me dizia o que eu ainda precisava abrir mão, deixar, largar, né, para que eu pudesse recebê-lo, porque eu via a necessidade de recebê-lo mesmo, porque só recebendo eu sei que eu me tornaria uma nova pessoa. Então, me lancei, eu me dediquei mais à leitura da palavra, meditava todos os dias na palavra, nas madrugadas me levantava para buscar o Espírito Santo, para orar, para falar com Deus, procurar com Deus o que eu precisava mudar realmente, o que eu precisava abrir mão. Então fui abrindo mão, e nisso eu fui, me lancei totalmente. E até que um dia, em uma reunião especial que o pastor fez, né, nessa reunião foi dedicado para buscar o Espírito Santo. Então nessa reunião, com uma palavra que o pastor deu ali, naquela palavra eu me agarrei. Ele simplesmente falou, creia. E aquela palavra entrou dentro de mim e nesse momento eu criei. E o Espírito Santo me inundou com a presença dele. E nesse momento não houve uma dúvida sequer. A certeza entrou em mim e naquele momento eu recebi o Espírito Santo. E a partir dali a alegria foi total. Dá vontade de você dizer para todo mundo, contar realmente. Essa dá vontade de você contar para todo mundo, correr e dizer. E hoje em dia eu posso dizer que eu tenho paz, sou feliz com o Espírito Santo totalmente. A partir do momento que eu recebi, a minha vida se transformou. Hoje eu sou uma nova criatura. Tá vendo aí?
É isso que Deus quer fazer na sua vida, como fez na vida da Vilsa. Coração perfeito vem de Deus. Só Ele pode nos dar um novo coração. E você que é uma pessoa amargurada, triste, você que é uma pessoa cheia de pesares, você fica dizendo assim, puxa vida, se eu pudesse voltar no tempo. Mas você não pode voltar no tempo. Você não pode voltar ao passado para mudar as coisas que você fez de errado. Mas você pode tomar uma decisão hoje de buscar a Deus, porque o único momento da nossa vida que a gente pode fazer qualquer coisa é o agora. Por exemplo, se agora você decidir buscar a Deus, então você vai fazer. E a partir de agora, cada passo que você der na direção de Deus, seguindo os seus ensinamentos, sua vida vai mudar. É a lei da plantação e da colheita. A gente colhe aquilo que a gente planta. Assim é a vida. Não tem nada a ver com destino, não tem nada a ver com estar escrito nas estrelas, não tem nada a ver com sorte ou azar. O que tem a ver é simplesmente o seguinte: faça aquilo que é certo, aquilo que é correto, e você vai colher o fruto disso na sua vida. Nesta quarta-feira, em todos os templos da Universal, você terá a oportunidade de aprender mais a respeito deste tema, como obter um coração perfeito, um coração que agrada a Deus, um coração que está alinhado com Deus, sintonizado com Deus, um coração que possa perdoar, um coração que não venha guardar mágoa, um coração humilde de verdade, livre do egoísmo, livre do orgulho, um coração livre dos pesares, sabe? Tudo que te entristece, que você venha ser livre disso. Nesta quarta-feira, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e especialmente às 7 da noite, na Noite do Coração Perfeito. Vamos acompanhar o que mais pessoas têm a dizer a respeito dessa noite especial. Dona Chayane, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? Então, como no meio da semana a gente está sempre numa correria, né, com os problemas, com as coisas da vida da gente, é como se fosse a gente parar um pouquinho, dar uma respirada e buscar o que Deus tem para falar com a gente, né, para dar direção para nossa semana, para trazer paz para a gente aprender mais sobre a palavra de Deus. E como foi que a senhora chegou à igreja? Quando eu cheguei exatamente numa reunião de quarta-feira, com muitos problemas de depressão, de tristeza, ansiedade, como muitas pessoas passam por isso hoje também, né? E eu aprendi muita coisa sobre a Bíblia, sobre Deus, e isso me ajudou a vencer todos esses problemas que eu tinha. E como que a senhora está hoje? Hoje eu estou bem, graças a Deus, tenho esperança. A gente vem aqui para aprender a Bíblia, trazer uma esperança, né? Para tudo que a gente vive, para trazer fé, para a gente desenvolver nossa fé. Qual é a maior riqueza que a senhora possui hoje? É o Espírito Santo, né? Que aqui a gente descobriu que existe o Espírito de Deus que pode habitar na gente e tirar todo esse vazio, toda essa tristeza que muita gente passa hoje também. Hoje a senhora pode dizer que é uma pessoa feliz de verdade? Sim, eu posso dizer que sou completamente feliz. O que a senhora tem a falar para essa pessoa que agora está enfrentando tudo que a senhora enfrentou um dia? Então, eu convido essa pessoa, eu faço um desafio com ela. Eu sei que as pessoas não têm esperança, acham que esses problemas de depressão, de ansiedade não têm solução, mas tem, porque eu já passei por isso. E eu convido elas a conhecer, a vir aqui buscar essa solução. Valeu a pena? Super, com certeza. Wallace, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? Bom, pastor, primeiramente ela tem suprido a necessidade, né? Que é tirando tudo aquilo que a gente tem lá fora, do sofrimento, a angústia, né? Igual eu era uma pessoa muito estressada, uma pessoa muito, vamos dizer, não se diz agressivo, mas sim ignorante, né? E essa reunião de quarta-feira me trouxe uma paz, ela me trouxe uma solução que eu jamais esperava que isso ia acontecer, né? E é maravilhoso, a reunião de quarta-feira ela tem mudado
mudado cada dia mais, ela tem feito o bem para mim. Eu tenho buscado, eu tenho recebido a presença de Deus, o Espírito Santo. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa que para explicar para as pessoas é até difícil, né? Mas é uma coisa que só ela estando aqui para ver o que Deus pode fazer na vida dela. Então faz esse convite para essas pessoas agora. Eu quero convidar você para estar aqui conosco todas as quarta-feiras, né, buscando a presença de Deus, que eu tenho certeza, assim como Deus mudou a minha vida, ela também pode mudar a sua. É isso aí, vai mudar sim, pode ter certeza, basta que você tome a decisão certa. Nesta quarta-feira, noite do coração perfeito. Se você pensa assim, será que tem jeito para mim? Será que Deus vai me aceitar? Eu, um ser humano tão cheio de falhas, tão cheio de defeitos, com certeza Ele vai te aceitar sim. E não se esqueça, tudo depende de uma decisão da sua parte. E falando em decisão, a Vigília da Virada vem aí, 31 de dezembro, 22 horas, aqui na Catedral da Fé ou em uma igreja universal mais perto de você. Nós vamos começar às 22 e vamos terminar à 00:15 com a Santa Ceia do Senhor. Venha terminar esse ano e começar um novo na presença de Deus. Eu deixo você com essa chamada e até o nosso próximo encontro. Mais um ano se aproxima e na virada do ano, as pessoas se enchem de boas expectativas e esperanças de dias melhores. E para a maioria, duram até a emoção dos fogos acabar. O seu 2024 pode ser o melhor ano de sua vida, oferecendo a Deus os primeiros minutos, as primeiras palavras, toda a sua vida na presença dEle. Passar a virada do ano na presença de Deus faz toda a diferença. Você vê Deus em cada detalhe do ano. Eu, sem querer, cheguei na vigília da virada. Quantas vezes eu já não passei a virada, pulei 7 ondas, coloquei a semente da uva, tudo, e nada mudou. Os anos continuaram iguais. E depois dessa virada, eu vivi um processo de transformação e a minha vida mudou de verdade, como eu nunca imaginei. Domingo, 31 de dezembro, a partir das 22 horas, a grande vigília da virada, com a Santa Ceia, no primeiro minuto do ano, começando 2024 na presença de Deus, em todas as igrejas universal. Sofrimento causado pelo desgosto, excesso de preocupação, ansiedade ou angústia. Esses são alguns dos significados da palavra aflição, o retrato da sociedade atual. Não são poucas as pessoas que se deparam constantemente com o quadro de aflição e incerteza. A maioria das pessoas não conseguem ter paz e desfrutar de uma noite de sono tranquila, sabendo dos problemas que passam em casa, no trabalho e na família. A cada minuto, o número de pessoas com depressão só aumenta. E o que se quer saber é como viver isento de preocupações e angústias, sem ter as condições mínimas para desfrutar de uma vida de qualidade. O que fazer? Onde encontrar a saída para tantos conflitos? A fé é a garantia do livramento de todas as aflições. Por isso, a Central de Atendimento Espiritual está à sua disposição 24 horas por dia. Pegue agora o telefone e entre em contato com a nossa Central de Atendimentos. Há pastores apostos neste instante, prontos para atender você. Você não está sozinho. Nós podemos e vamos te ajudar a sair dessa situação de dor que você está vivendo. Ligue agora para 48 3216 6162. Ou, se preferir, envie uma mensagem de texto ou de voz para o WhatsApp 11 3573 3500. Temos uma equipe de fé à sua disposição. Universal, a igreja que ajuda o povo catarinense.